Bom, pessoal, dando início então ao nosso projeto propriamente dito, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é que salvem o arquivo, né? Vamos dar um nome a ele, né? Então entramos aqui em File, Save As, selecione lá o seu local onde será guardado. Vamos colocar aqui na desktop. Vamos abrir uma pasta aqui chamada Projeto Modelo. Vamos abri-la. Vamos nomear como nosso projeto e vamos salvar. Ok. É sempre bom nós salvarmos os nossos projetos de quando em quando, né, pessoal? Muito embora aqui no menu do AutoCAD nós temos aqui em Tools, Preferências, entramos aqui em Geral, né, aqui salvar automaticamente. Aí você coloca aqui o tempo que você quiser, né? Aqui no meu caso aqui eu coloquei 2 horas, 120 minutos. Mas podemos colocar aqui sei lá, de 20 em 20 minutos e aplicarmos e darmos um OK. De 20 em 20 minutos ele se salvará automaticamente. Isso é o ideal, né, pessoal? Bom, vou fazer algumas considerações a respeito do terreno e sua malha, para que possamos lá, na hora de confeccionarmos a malha do terreno, estarmos bem cientes dos ingredientes a serem relevados. Bom, então aqui eu apresento aqui um terreno com ângulos retos, ok? Um terreno que tem 32 de profundidade e 10 de largura. Vértices A, B, C e D. Cotas aqui ao fundo 0, aqui 30 centímetros, aqui 50 centímetros e aqui 70 centímetros. Então aqui eu tenho uma tabelinha onde diz vértices de A para B, tem a distância de 32 metros, um ângulo de 90 graus. Aqui nos vértices de B para C eu tenho 10 metros, também com um ângulo de 90 graus. Aqui de C para D eu tenho também 32 metros, com um ângulo de 90. E por fim de D para A, também 10 metros, com um ângulo de 90. Esse sistema aqui onde consta ângulos, talvez vocês estejam estranhando, 90D. Isso é uma terminologia que é utilizado nos levantamentos topográficos. Ali depois, quando nós formos fazer a inserção das medidas e ângulos, vocês verão que tem ali duas opções, uma no sistema tradicional e outro com este, onde a gente insere 90D, tantos minutos e tantos segundos, conforme levantamento topográfico. Bom, estes são os detalhes que nós deveremos levar em consideração durante a construção da nossa malha do terreno. Então voltamos aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer é desenhar a nossa poligonal do terreno, né? Então entramos aqui em Arc, Terreno, Desenhar poligonal. Aqui clicamos com o botão esquerdo do mouse. Aqui na linha de comando você verá que nós temos ângulos 1, graus decimais 45 graus. Esse é o default do programa. Sempre aqui na linha de comando virá ou o último que você escolheu ou o que o programa estabelece. Então aqui o número 1, graus decimais, que é o que nós estamos acostumados, e o número 2, que corresponde aos graus, minutos e segundos, que é o que normalmente vem num levantamento planialtimétrico. 45D, 0 minutos e 0 segundos, que é igual a 45. Escolha 1 ou 2. Aqui na linha de comando, sempre nós iremos ter que fazer escolhas, colocar dimensões, etc. Aqui, ó, ter poly, o que quer dizer? É o layer onde será criado a poligonal do terreno que nós estaremos criando. Depois eu vou mostrar aqui nos layers aqui como foi criado
realmente essa interpole. Os layers vão sendo criados automaticamente pelo programa conforme a nossa utilização. Então aqui, como eu falei, nós temos lá no nosso levantamento dessa maneira, né? Então vamos escolher o número 2 aqui na linha de comando. Vamos digitar o número 2. Um detalhe. Sempre que vocês forem inserir algum número na linha de comando, utilizem as teclas numéricas que estão na parte superior do seu teclado. Nunca as teclas numéricas que ficam à direita, pois ali aquelas teclas são utilizadas pelo AutoHook como atalho, ok? Então colocamos lá o número 2 e damos um Enter. O próximo passo, ele pede que a gente insira um primeiro ponto. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse aqui. O próximo passo, distância do segmento ou undo. Qual é a nossa distância? Vamos começar pelo Lá até o B, nós temos a distância 32. Então, digitamos aqui 32, lá em cima do nosso teclado, na parte superior, e damos um Enter. Ele pergunta o ângulo do segmento a partir do anterior. Qual é o ângulo a partir do anterior? Se fosse um ângulo diferente, colocaríamos talvez aqui 57 graus, tantos minutos, tantos segundos. No nosso caso, todos os ângulos são ângulos retos, todos os ângulos são 90 graus. Então, colocamos aqui, digitamos 90, D e Enter. Já foi feita a nossa primeira poligonal. Pessoal, não sei se vocês viram aqui o que aconteceu. Eu cliquei aqui nesta seta, o que aconteceu? Toda a viewport se moveu. Nunca faça isso. Sempre entre aqui no comando PAN e arraste. Que daí você fará uma modificação apenas dentro da viewport. Ok? Vamos usar aqui essa ferramenta para diminuir aqui a nossa poligonal. A PAN, Zoom. Ok? Para maximizar aqui o tamanho, para não ficar muito pequeno. Para sair do comando, basta teclar na tecla ESC. ESC, sair do comando. Então está aqui a primeira poligonal. Vamos para a distância do segmento, undo, close ou finalizar. O que nós queremos fazer? Obviamente queremos digitar a próxima distância. Qual é a nossa próxima distância? 10 e o grau continua sendo 90. Então, a distância, digitamos 10, damos um Enter, o ângulo 90, D e Enter, está feita a segunda poligonal. A próxima distância, 32, Enter, ângulo 90, D e Enter, está feita esta poligonal. A próxima nós poderemos ou fechar através da letra C e dar um Enter. Fechou. Ou a gente poderia digitar 10, Enter, 90D e Enter. Sempre que você quiser sair de um comando, utilize a tecla ESC. Feita a poligonal do terreno, nós deveremos desenhar as curvas de nível. Como é que a gente faz isso? Primeiro vamos dar uma olhada ali para ver aonde ficam nossas curvas de nível. Bom, a primeira que nós desenharemos será a cota 0, que ela começa aqui e vem até aqui mais ou menos. Vamos fazer meio no sentimento, né, pessoal, para a gente não perder muito tempo. Então, como é que a gente faz? Entramos aqui em Draw, do AutoCAD, e em Polyline. Clicamos com o botão esquerdo do mouse em Polyline. Temos a ferramenta já em mãos. Agora vamos mais ou menos colocar a cota 0 onde ela está ali conforme o levantamento. Bom, aqui, começamos daqui, está ortogonalmente. Como a gente vai fazer uma linha assim, o que nós fizemos? Nós desabilitamos o orto. Lembram-se? Teclamos F8, estamos com o orto desabilitado. Então aqui a gente dá vários cliques com o botão esquerdo do mouse, de maneira que seja feita lá a nossa malha do terreno. Para finalizar, teclamos com o botão direito do mouse, que faz as vezes da tecla Enter.
finalizei a primeira cota. O que fizemos novamente? Vamos lá em Draw, Polyline, vamos dar uma olhadinha ali, é um pouquinho acima da metade do terreno, praticamente até o outro lado. Vamos lá então, aqui a metade, vamos subir um pouquinho, aqui, 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 dar um Enter com o botão direito do mouse. Vamos ver aqui de novo, é mais ou menos ali e tal. Tá, vamos aqui, Draw, Polyline, aqui, 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 aqui. Claro, pessoal, isso aqui eu estou fazendo no puro sentimento, né? Obviamente que se tivermos um levantamento topográfico, nós vamos inserir tal e qual levantamento topográfico. Bom, vamos dar prosseguimento. Bom, Draw, Polyline, vamos ver aqui, onde é que aqui, a outra, tá, damos um Enter, está feita o nosso terreno com as suas curvas de nível. Vamos diminuir aqui um pouquinho, clicando com o botão esquerdo do mouse, clica com o botão esquerdo aqui, puxa na diagonal para baixo, diminui um pouco, dá um ESC, sai do comando. Está aqui nosso terreno com as suas curvas de nível. O que nós devemos fazer agora? Mover cada curva conforme a sua altura, né? Bom, essa aqui 0, esta 30 centímetros, esta 50 centímetros e essa 70 centímetros. Me parece que é isso, né? É isso aí. Como nós movemos as nossas curvas? Entramos aqui em Arc, Terreno, depois Mover Curva de Nível. Botão esquerdo, clicamos. 0 nós não vamos movimentar, ela vai permanecer como 0. Vejam aqui, pessoal, ó. Vamos clicar aqui e aumentar um pouquinho esse... Vamos primeiro aumentar aqui, vamos dar um F para sair do comando. Vamos clicar dentro da viewport com o botão esquerdo do mouse. Ó. Clicando com o botão esquerdo do mouse dentro da viewport, de cada viewport, ela ficará ativa. Cliquei aqui, ficou ativa. Cliquei aqui com o botão esquerdo, ficou ativa. Cliquei aqui, ficou ativa. Nós podemos interagir em qualquer janela. Vamos por aqui, ó. Vamos clicar aqui nesta ferramenta Zoom Window e vamos aumentar um pouco. Clica com o botão esquerdo do mouse aqui, envolve, clica aqui com o botão esquerdo novamente. Aumentou. Aqui a mesma coisa, clicamos com o botão esquerdo do mouse, tornamos essa viewport ativa, clicamos aqui com o botão esquerdo, Zoom Window, envolvemos aqui, clicamos com o botão esquerdo novamente. Vamos tornar ativa aqui, clicando dentro da viewport principal. Ó, pode ver que ela ficou branca. Bom, agora vamos lá, vamos movimentar as curvas de nível. Entramos em Arc, Terreno, Mover Curva de Nível. Como eu disse, aqui a cota 0, não fizemos nada. Clicamos em cima desta cota. Ó, a curva de nível aqui já criou um novo layer, Ter Curva. Agora aqui, ó, aponte a curva de nível a modificar, ou incremento. O que é incremento? Incremento é quando nós vamos fazer, vamos colocar a mesma medida em cada curva de nível. Por exemplo, lá eu tenho uma curva de nível de 0, a próxima é de 50, a próxima é de 1 metro, a próxima é de 1,50 m. Então sempre ela aumenta de 50 a 50 centímetros. Então a gente coloca ali, seleciona, dá um Enter, porque o incremento é o último, dá um Enter, bota ali o valor 50 e depois não precisa digitar mais nada, vai só levando, só fazendo as curvas com aquela mesma medida. No nosso caso, como é de 30, aqui é de 30, depois aqui é de 20 e depois aqui é de 20, vamos fazer uma por uma. Então, digitamos então aqui, aponte a curva de nível a modificar. Clicamos aqui com o botão esquerdo do mouse, cliquei, ele pergunta, cota Z da curva. Qual é a cota Z desta curva aqui? 30 centímetros. Então, 30 centímetros na escala de metros, na unidade metros, é ponto ou 0,3. E damos um Enter. Olha ali, ó, já apareceu a curva. A curva já, essa aqui, cota 0, e essa aqui de cima, cota 30 centímetros. Aponte a curva de nível a modificar. Vamos para a próxima. Clicamos com o botão esquerdo do mouse. Qual é a próxima medida? Ponto 5, né? Que
equivale a 50 centímetros. Ponto 5 e Enter. Olha lá, já surgiu a curva com 50 centímetros de cota. E por fim, esta aqui, clicamos com o botão esquerdo do mouse, digitamos ponto 7 na linha de comando e damos um Enter. Lá surgiu a última curva. Agora, para finalizar, apenas damos mais um Enter. Então, o próximo passo é gerarmos a nossa malha tridimensional, né? Então, entramos em Arc, Terreno, Gerar malha em 3D. Aqui, pessoal, basta vocês envolverem o terreno dentro das curvas, né? Da curva limite aqui e a curva limite aqui. Então, clicamos com o botão esquerdo do mouse aqui, levamos até a outra ponta em diagonal e clicamos também. O que pergunta a linha de comando? A distância entre os pontos da malha. Aqui, quanto menor for a sua distância, colocando ali 50 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, enfim, mais detalhada ela será. Então vamos colocar aqui uns 25 centímetros, vamos supor, e dar um Enter, ponto 25 e dar um Enter. Ó, já foi feita a malha do terreno. Aqui gera sempre esse alerta, né? Onde diz o seguinte: a malha do terreno foi copiada para o layer ter malha OR. Esta cópia da malha original será mantida para fins de cálculo de volume de terra. Ok. Então, aqui nós vindo nos layers aqui, ó, nós já veremos aqui o seguinte, ó, ter curva é referente à curva de nível, as curvas de nível que nós criamos. Ter malha é esta malha verde, que é a malha tridimensional. A ter malha OR foi esta que automaticamente, quando nós clicamos em OK, ela sumiu, que conforme o alerta ela serve para fazer cálculos de volume de terra. Ó, se eu ligar aqui, certamente ó, apareceu. Mas como eu não vou trabalhar com isso, pelo menos agora, eu deixo desligado, clico com o botão esquerdo do mouse, clico fora, ela vai ser desligada. Ok? Essa aqui é o layer da Viewports, da poligonal, etc. Viram como os layers eles vão sendo criados automaticamente pelo programa? Cores, se vocês quiserem, também pode modificar. Bom, dando prosseguimento, aqui talvez vocês não notem muito a geração da malha em 3 dimensões. Por quê? Porque a altura de uma cota em relação a outra é muito pequena. Mas se nós fizéssemos num terreno com bastante aclive, aí obviamente nós notaríamos com muito mais facilidade. Mas de qualquer maneira eu vou dar aqui fazer uma visualização utilizando o Shade, que é um dos recursos de visualização, só para tentarmos visualizar melhor aqui. Vamos ver aqui em 256 Color. Ó, aqui a gente já nota que tem assim uma certa elevação, terreno e tal. Depois aqui nós temos também no mesmo menu terreno, planificar. Isso significa o seguinte: vamos supor que você queira colocar aqui uma laje aqui, né? Vamos supor, aqui tem essa curva de nível, né? Bem no meio da laje. Então a gente fará uma planificação nesse terreno para que esta terra se torne plana, sem esse degrau aqui, né, pessoal? Vamos partir então para o próximo capítulo, que é realmente o início do nosso projeto, iniciando pelo capítulo de paredes, né? Ok? Até lá então.